Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, vamos começar no módulo 2. Já pode pegar o livrinho aí, tá? Bem direitinho, tá bom? Vamos para o capítulo 3 da parte de ciência, tá? Vamos falar dos seres vivos microscópicos, na página 182, tá bom? Então, lá nós vamos falar sobre bactérias, tá bom? As bactérias, fungos e protozoário, tá? Que são seres microscópicos que podem causar doenças e pode também ter um problema muito sério para a nossa saúde, tá bom? Então, vamos descobrir como isso funciona, tá bom? Já na capa do livro, a gente está vendo aqui, olá, já na capa do livro, a gente está vendo aqui, tá? Algumas bactérias que são leveduras. Essas coisinhas aqui verdinhas, tá bom? Então, isso aqui são as bactérias, essas coisinhas aqui verdinhas, parecendo uns comprimidozinhos, né? Então, isso aqui são bactérias, tá? Então, como é que isso funciona no nosso organismo? Como funcionam essas bactérias em nosso organismo? Então, vamos lá. O que são seres vivos microscópicos? São seres vivos que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, sem a ajuda de um microscópio, tá bom? Então, eles são invisíveis aos nossos olhos. Para a gente poder enxergar, a gente precisa de uma coisa que aumente muito o tamanhozinho deles, tá? Então, a gente consegue vê-lo, tá bom? Então, nesse caso aqui, na primeira parte do livro, tá? Vocês estão vendo aqui na primeira parte do livro, tá bom? O quê? Caso, na primeira parte desse livro, está mostrando um ácaro. Olha ele aí, o ácaro. Olha ele aqui. Tá vendo aqui o ácaro? Olha lá, o ácaro, tá bom? Então, na primeira parte do livro, vocês estão vendo o ácaro, que é importante falar sobre isso, tá? Olha essa sujeirinha que está aqui nesse móvel aí, tá? Em cima aqui do ácaro, né, ó. Essa sujeirinha aí. Então, essa sujeirinha que está em cima do móvel, a gente acha que ela é inofensível, mas aí pode ter inúmeros micro-organismos. E um deles que tem essa sujeirinha é o ácaro. Então, ele é um artrópode invertebrado, tá? É um animal que só que ele é muito pequenino, é microscópico. Infelizmente, tá? Infelizmente, a gente não consegue respirar esse animal. E quando ele entra nas nossas vias aéreas, no nosso corpo, ele pode causar o quê? Alergia respiratória, tá? Uma delas é a rinite alérgica, que pode ser causada por esse animal, tá? Por esse ácaro, tá bom? Então, essa sujeirinha também a gente tem na nossa casa e também pode estar em outros locais, como travesseiro, como os ursinhos de pelúcia, tá? Colchões, tudo são uso para ser a casinha para os ácaros, tá bom? Então, por isso que é importante a gente ter bastante cuidado com a limpeza, tá? E não é só nessas coisas que pode estar. Ele pode estar também no solo, na água contaminada. Então, esses micro-organismos, ele pode habitar em vários locais, inclusive no nosso corpo, que é o que a gente vai descobrir hoje, tá bom? Então, vamos lá. As bactérias, é um tipo de micro-organismo, tanto pode fazer bem a nossa vida, sem problema nenhum, ou pode fazer mal, causar doença. Essa bactéria, essas que vocês estão vendo aqui, ó, essa plaquinha aqui vermelha, tá vendo? Aqui é uma plaquinha vermelha, tá? E tem também essas outras plaquinhas azul, que tem aí no livrinho de vocês, tá? Então, são as colônias. Elas se reproduzem tanto que elas ficam em grupo, que ela é chamada de colônias. E essas colônias no laboratório, quando a gente consegue identificar e pode descobrir o tipo de bactéria que está causando e qual a doença, tá bom? E também tem bactérias que podem viver no nosso organismo de boa e outras que causam doenças. As bactérias, ela pode fazer parte da decomposição dos seres vivos em geral, tá? Então,
Então, algumas frutas, como essa que vocês estão vendo aqui, essa laranjinha aqui, ó, tá vendo aí? Então, algumas frutas que fazem apodrecer é a bactéria que está lá dentro. Tá vendo esse mofo que tem aí a presença dos fungos aqui na laranja? Tá vendo aí essa partezinha aqui? Então, a presença do fungos ela também é, mas também tem a presença de quê? Da bactéria. Então, elas fazem parte da vida dos seres vivos, fazem parte da decomposição da matéria orgânica, tá? Assim como as bactérias que participam também até da produção do iogurte, tá? É aquele iogurte, tá vendo aí? Então, tem bactéria que participa dessa produção. Então, essa bactéria, ela é chamada de lactobacilo, ou o leite fermentado. Tudo isso tem essa bactéria, tá? Que não faz mal nenhum, faz bem para o intestino e a digestão, tá bom? Então, nós temos aí uma bactéria, né, que é causadora por doença transmitida por uma água contaminada. Essa bactéria, ela é chamada Vibrio cholerae, a cólera, tá? Então, o que ela causa? Ela causa muitas dores abdominais, na barriga, né, vômitos. E se a pessoa não tiver o tratamento adequado, pode vir até a morte, tá? Então, tem outras doenças também causadoras por bactéria. O tétano, a meningite, tuberculose, pneumonia, tá? Pode ser causada também por bactéria. Nós temos um assunto também muito importante a gente falar, tá? É sobre a cárie dentária. Olha aqui, ó, uma cárie dentária, ó. Observe aqui essa cárie dentária, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho dela. Então, sobre isso, a gente precisa lembrar de não esquecer de escovar os dentinhos. Por quê? Porque senão essa bactéria vai começar a comer seus dentinhos até atingir a parte mais profunda. Então, é importante escovar os dentes após as refeições, tá? Vamos lá? Então, essa partezinha do texto aqui, ó, prudência, tá? Vocês estão vendo aqui uma imagem, né? Um médico, tá? O pai, a criança, né? Esse menino é chamado Gabriel, vocês vão ter lá no livro de vocês e vocês vão ler esse textozinho que é bem interessante, tá? Então, vamos lá. Prudência. Prudência quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Prudência significa com responsabilidade. Que você vai no médico, vai estar lá uma infecção e ele passa uma receita. Nessa receita tem lá a quantidade do medicamento, tem os dias que você tem que tomar, tá? Tem também os horários e isso tem que ser respeitado. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem quando está com essa infecção? O médico passa 10 dias de antibiótico, tá? Quando chega no quinto dia, né, o que acontece? As pessoas não sentem mais nada, Aí, ela para de tomar esse antibiótico, né? Então, aí está o grande problema, o uso do antibiótico. Se o médico passou 10 dias, significa que todas essas bactérias só vão morrer quando você tomar os 10 dias, tá? Então, o que é que acontece quando as pessoas, né, não tomam esse antibiótico de acordo com a receita que o médico passou, tá? O que é que acontece quando você para de tomar o remédio, tá? Então, se você parou com 5 dias, aquelas bactérias que não morreram, vão começar a crescer de novo. E ainda pior, eles podem se tornar resistentes àquele antibiótico. E quando você tomar de novo, ele não vai funcionar. Então, a prudência do uso do antibiótico é para isso, para você não fazer com que as bactérias fiquem resistentes no seu organismo, tá? Então, meus amores, prestem atenção, vocês vão pegar o livro na página, tá? Na página 193, as páginas 193 e 235, tá? Bem direitinho, é uma atividade pouquinha, tá? Aquela atividade lá vai ser de casa, tá vendo aqui, ó?
página 193 e tem também a página 235. É bem pouquinho, tá bom? Então, na próxima aula, continuaremos com o capítulo 3, tá? Sobre fungos e protozoários, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com fungos e protozoário, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade aí bem direitinho, tá? E no outro momento, eu vou fazer a correção. Então, meus amores, vocês vão pegar aí, tá? E fazer essas páginas aqui, da página 193, tá? E também a página 235. Bem pouquinho, é pouquinha atividade, tá? De acordo com a explicação que a tia passou, com o assunto que tem no livro de vocês, então vocês vão fazer sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, na próxima aula, nós continuaremos com o capítulo, continuaremos com o capítulo 3, tá? Falando sobre fungos e protozoário, tá bom? Então, vamos ver aqui, rever aqui essas imagens, né? O nosso assunto de hoje foi seres vivos, só para relembrar, né? Seres vivos microscópicos, tá? Aqui está aqui as bactérias, tá bom? As bactérias, né? Que foi aqui aquelas verdinhas, aqui as bactérias azulzinhas, né? Que ela passa por uma colônia, tá? Esse protozoário nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, aqui está a presença dos seres vivos microscópicos, né? Que aí o ácaro, tá? Que a gente vê essa poeirinha aí do móvel, a gente acha, né? Que é inofensível, não tem nada aí nessa poeirinha. Mas aí tem a presença de quê? De várias bactérias, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui está a colônia de bactéria, né? Que fica aí, que é chamado de colônias de bactérias, são várias bactérias juntas, esses grupos, né? Que é chamado de bactéria, colônia de bactérias, tá? Temos aqui a parte do iogurte, quando a tia explicou, né? Que tem aí a bactéria do iogurte, que é Lactobacillus, tá? Certo? Vamos lá. Temos aqui a parte do bolor, não é? Que tem a presença do fungos e a presença da bactéria, assim como o fungos também existe a bactéria aqui nessa laranjinha, né? Vamos lá. E aqui finalizamos com a parte da cólera também, que nós falamos sobre a doença, né? Que ela é transmitida por água contaminada. E temos também aqui a cária, tá? Que a gente precisa ter muito cuidado, né? Com nossos dentinhos. Não esquecer de sempre escovar os dentinhos depois das refeições, tá bom? Pronto, então, que vocês façam seus estudos com atenção, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Beijos!